Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar nosso curso, Curso de Direito Administrativo, e nessa aula nós vamos trabalhar os princípios implícitos. Só fazendo uma pequena ajuda à memória, nós já temos uma aula de princípios que é chamada princípios explícitos. São aqueles princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37, a doutrina assim divide, A doutrina assim divide os princípios. E agora a gente vai tratar de outros princípios, Princípios estes, também muito importantes, chamados implícitos, Ou seja, não são explícitos, não estão no texto constitucional, mas eles são bastante aplicados. E aí eu tenho que fazer uma divisão nessa aula. Eu tenho que falar desses princípios implícitos, nós temos alguns princípios fundamentais, importantíssimos para a gestão da coisa pública. São 4 princípios, Primeiro, princípio da supremacia do interesse público. Ok, bacana, Já deu uma estudadinha sobre ele. O princípio da indisponibilidade do interesse público, a autotutela e a continuidade do serviço público, Então nós temos aí essa situação, E aí, professor? Como é que você pode simplificar isso? É muito fácil, Então nós temos aqui, os princípios, Princípios são o quê? São norteadores, Princípios, Então nós temos aqui, o particular. Aí, Aqui está o particular. Esse cara aqui é o particular. Tá aqui o particular. E aqui você tem o quê? A administração pública. A administração pública, ela representa o quê? A coletividade. Aí, representa a coletividade, Nós sabemos que aqui, normalmente, é uma relação verticalizada. Uma relação verticalizada, ou seja, a administração pública, tá certo? Ela tem o quê? Ela tem uma supremacia, olha aí, a supremacia. A supremacia do interesse público sobre a coletividade. Por quê, professor? Porque a supremacia aqui, você está representando o que? A coletividade. Coletividade, Olha aí, E a coisa pública não é do indivíduo que administra, mas é do povo. Se é do povo, então o que acontece? É um direito indisponível. Ou seja, o administrador público não pode dispor desse direito. Professor, não estou entendendo. Vamos lá. O cara é fiscal, ele está lá fazendo uma auto de infração, a aplicação de uma penalidade, fala, não, vou fazer o seguinte, eu não vou aplicar essa penalidade. Não pode. Ele não tem esse direito. Por que ele não tem o direito? Porque o direito não é dele, é do povo. Então ele não pode indispor. Ele não pode indispor do quê? Ele não pode indispor da coisa pública. Ele tem a obrigação de fazer isso, A supremacia, a disponibilidade, Outro princípio importante aqui é a autotutela. Ou seja, a capacidade da própria administração pública rever seus atos. E aí nós já estudamos, que ela pode rever seus atos, Ele pode rever através da anulação e através do quê? Da revogação. A anulação quando for ilegal, E a anulação é a revogação por conveniência e oportunidade. E finalmente o seguinte, a administração pública não é uma grande prestadora de serviços? Sim, é uma grande prestadora de serviços. Então, esses serviços públicos que tem que disponibilizar para o particular tem que ter a continuidade. E o princípio da legalidade, professor? O princípio da legalidade, dentro dessa relação aqui, olha só, vai definir o escopo de atuação da administração pública, os limites, Ou seja, a administração pública só pode agir dentro desse limite. Saiu dentro desse limite, você já está o quê? Extrapolando a legalidade, Então aí está o princípio da administração pública, Uma forma bastante simples aí para você entender, a forma verticalizada. Professor, existem condições na qual a administração pública
ela tem uma forma horizontalizada, assim. Ó, forma horizontal, sim, com particular. Tá? O que acontece? Quando tem uma relação horizontal, aí é o quê? É de igual para igual, há uma igualdade. Neste caso aqui, a administração pública, ela não tá, você não tem aqui como falar de supremacia, tá? Você não tem como falar de indisponibilidade, tá? Não pode fazer. Por quê? Porque tem igualdade. Aqui, quando tem um quê? Um ato de gestão, por exemplo, a administração pública, né, celebra um contrato de aluguel. Ó, contrato de aluguel. De aluguel. Então tem a parte e tem outra parte aqui. Então é uma relação horizontal, tá? Horizontal. Então nós temos aí alguns casos de relação horizontal. Bacana? Então vamos lá. Então esses princípios da supremacia do interesse público, indisponibilidade, autotutela e continuidade dos serviços públicos são princípios fundamentais. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não tem esses princípios incorporados no seu dia a dia. Ele tem que incorporar esses princípios, né? E isso aqui é a base do regime jurídico do direito público. Então, o regime jurídico do direito público, aqui nós temos aqui diversas teorias, diversos assuntos, disciplinas, assuntos aqui, que são decorrentes desses 4 princípios fundamentais. Supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, autotutela e continuidade dos serviços públicos. Agora, vamos detalhar cada um deles, né? Cada um deles. Vamos vir comigo. Supremacia do interesse público sobre o privado. Né? Supremacia, quem é superior de alguma coisa em relação a outra pessoa. Então, o interesse público deve o quê? Prevalecer sobre o interesse privado. Então, quando houver um conflito de interesses, deve prevalecer o quê? O interesse da coletividade, que é o interesse público. Proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular como condição até mesmo de a sobrevivência e garantia desse último. Então, olha só, né, gente? Ó, é tão importante esse princípio, a supremacia do interesse público, que é o quê? É a preservação do próprio particular, né, do próprio particular. A gente coloca aí, por exemplo, aí, um exemplo aí muito claro aí que nós tivemos aí, foi a questão da pandemia. Então, na pandemia, a supremacia do interesse da coletividade, a supremacia do interesse público prevaleceu sobre o interesse de muitos particulares. Por quê? Porque deve prevalecer primeiro a coisa pública, o interesse coletivo da sociedade. Até para preservar o que? A própria sociedade, né? Vamos lá. A posição privilegiada do órgão encarregado de zelar pelo interesse público e de exprimi-lo nas relações com os particulares. Então, ou seja, esse princípio, ele coloca a administração pública no quê? Numa situação privilegiada. Tá? Então, quando falar uma relação verticalizada, sim, essa relação verticalizada, ela se dá, tá, também pelo quê? Pela aplicação do princípio da supremacia. Então você tem lá, a administração pública está aqui, ó, supremacia. Ela está numa situação superior em relação ao particular. Tá? Então toda vez ele vai colocar como prioridade, não esse particular, mas o que? Toda a coletividade. O princípio da supremacia do interesse público também é chamado de princípio da finalidade pública. É característico do regime do direito público, sendo um dos 2 pilares do regime jurídico administrativo, né? Professor, um dos 2 pilares do regime jurídico administrativo. Então vamos lá. Professor, quais são os pilares, né? Isso eu expliquei já na aula passada, mas eu vou fazer aqui uma pequena ajuda à memória para vocês, né? Segundo Celso Bandeira de Mello, tá? Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, decano, ficou muitos anos lá no Supremo Tribunal Federal, ele chama esses 2 princípios como pedras de toque. E isso cai na prova. Tá? Ele é um grande doutrinador do direito administrativo. Então, quando você ouvir falar no comando da questão pedras de toque, imediatamente você vai ter que fazer uma associação a 2 princípios. Primeiro princípio, supremacia do interesse público. E o segundo é a da indisponibilidade. Indisponibilidade, né, do que? Do interesse público.
Então você não pode fazer. Então esses são os dois princípios aí, pilares, basilares do regime jurídico administrativo. Por supremacia do interesse público, entende-se que, havendo um conflito de interesse público e privado, há de prevalecer o interesse público tutelado pelo Estado. Por quê? Então o interesse público ele é protegido, ele é tutelado pelo Estado. Então ele tem o quê? Toda vez que houver um conflito de interesse entre o particular e o interesse da administração pública, vai prevalecer sempre o interesse da administração pública. Aí é o quê? Uma relação verticalizada. É uma relação verticalizada. Então isso o aluno tem que entender isso, né? Tem que entender quando há o conflito. Por quê, professor? Porque esse poder, essa supremacia, ele é um poder. É um poder de império, é um poder extroverso de Estado. Professor, o que é um poder extroverso de Estado, né? É um dever de o quê? É um poder de obrigar outra pessoa a cumprir sem questionamentos. Então esse é o poder extroverso de Estado. Então o Estado ele tem esse poder extroverso. Né? Então o poder de o quê? De obrigar alguém a fazer algo, né? Alguma coisa, um poder que vai é o extroverso de Estado, o poder de imposição decorrente da supremacia do interesse público. Tá? Então é um princípio super importante. Né? Professor, como que na prática esse princípio da supremacia do interesse público ele é colocado em prática? Eu quero exemplos para materializar. Quando, professor, né, que um interesse privado ele vai ser abdicado por um interesse coletivo, né? O mais comum de todos é a desapropriação. Vamos supor que você está morando lá na sua residência, né, na sua casa, lá no seu sítio, né? Há 30 anos, beleza, tranquilo, né? Pagando todos os impostos, sendo feliz ali. E de repente bate na sua porta, né? Um agente público falando: nós teremos que desapropriar sua propriedade porque aqui passará uma BR importantíssima que vai ligar dois polos econômicos do nosso querido Brasil. Então a sua propriedade está exatamente no local traçado. E aí, professor? O cara fala: não, eu não quero vender minha propriedade, estou aqui há 30 anos, aqui já criei meus filhos, estou criando meus netos, sou feliz aqui, e aqui eu quero permanecer, aqui eu quero vir falecer nesse local. Né? Aí não, aqui quer falando: olha, infelizmente o seu interesse aí, a gente respeita o seu interesse, mas existe um princípio na administração pública que é a supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? Então, o que? Ele vai ser o quê? Ele vai sofrer uma desapropriação. Isso é um claro exemplo do quê? De uma relação verticalizada. O cara não tem o que falar. Agora, é claro que ele vai ser desapropriado e ele vai ter uma prévia e justa indenização em dinheiro. Tá? Ele vai ser indenizado pela sua propriedade. Por quê? Porque a administração pública não pode se apropriar de coisas alheias. Não pode fazer isso. Uma relação profissional, a administração pública ela tem a sua receita através aí, por exemplo, a receita de tributos, né, impostos, taxas, né? Então é, ó, desapropriação. Outro caso, né, que acontece muito, a supremacia do interesse público, né? E a requisição de bens, né? Requisição de bens. Como é assim, professor? Requisição de bens, né? A requisição de bens aí, tá? A requisição de bens, né? As requisições de bens, por exemplo, vamos dar o exemplo lá, uma vez eu vi isso muito claro, lá na região lá da Serra, região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, né? Houve aquela Xarém, né? Houve o quê? Uma grande enchente, né? Uma grande deslizamento de terras, né, de montanhas, de pedras, né? E aqui que aconteceu, né? O poder público, né, teve algumas áreas que não foram atingidas, ela requisitou algumas propriedades para alojar aquelas pessoas temporariamente. É o que? Uma requisição de bens. É claro que depois vai ser indenizado as pessoas, né? Por exemplo, tá lá um polícia, né? Tá lá um polícia e precisa requisitar o seu carro para algo importantíssimo de uma investigação. É o interesse coletivo, o interesse público colocando sobre o interesse privado, né? Ou cláusulas exorbitantes, né? Devidamente prevista na lei de licitações. Professor, como assim cláusulas exorbitantes? Tem algumas cláusulas contratuais, principalmente em contratos de serviços públicos, né, de concessões, né,
na qual coloca a administração pública em uma situação de superioridade no contrato. Tá? Então, são algumas cláusulas exorbitantes, ou seja, aqui está se manifestando o que? A supremacia do interesse público sobre o privado. O exercício do próprio poder de polícia, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, né? Então, os atos administrativos gozam dessa prerrogativa que é a presunção de legitimidade, ou seja, que ele é válido. Então, todos esses itens aqui são exemplos de quê? Exemplos da aplicação da supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? Sobre o privado. Agora, e aí, professor, esse princípio é um princípio absoluto? Não, não é um princípio absoluto. Né? Ele é um princípio relativo. Como assim, professor, que ele é um princípio relativo? Ele tem exceções. Tá? Então, o princípio da supremacia, aí você tem que entender o quê? Uma relação verticalizada. Tá? De cima para baixo. Administração pública. Aí. Aqui é o particular. Ok? Essa aqui é a supremacia verticalizada. Aí, ó, verticalizada, tá? Ok. O que mais, professor? Agora, quando há exceção, ela é horizontalizada. O que significa uma relação horizontal? Ó, no mesmo nível, uma relação igual. Isso é um conceito de administração, tá? Que é levado aí em todas as partes, né? Ok. Não se aplica o princípio, nesse princípio, que nas relações de igualdade. E quando acontecem essas relações, ó, atos de mera gestão, de administração, tá? Por exemplo, a administração pública está comprando alguns insumos, ok, compra e venda, é igualdade, não tem essa, né? Atuação com particular, contratos, né? Contrato de locação, por exemplo, né? Então nós temos aí algumas situações que a administração pública no seu exercício, que não há necessidade de quê? De ter essa supremacia, porque são atos de gestão, atos de negócio, né? Então você tem uma igualdade entre as partes. Então são exceções aí à aplicação do princípio aí da supremacia do interesse público, né? Pronto, terminamos aí o princípio da supremacia do interesse público. Ligado a esse princípio, você tem que entender a coisa pública. A coisa pública é muito importante. A coisa pública é do povo, é da coletividade, é do país, é da República Federativa do Brasil. E essa coisa pública ela pode ser manifestada em diversos assuntos e meios, né? Diversas formas. E o que acontece? A coisa pública não pode ser, tá? A coisa pública é indisponível. É indisponível a coisa pública, ou seja, o agente público que é ali que está representando, ele não pode sair vendendo as coisas, por exemplo. Não pode fazer isso. Por quê? Porque é indisponível. Você não pode, né? Você não pode aí deixar de aplicar a lei. Você não pode deixar de conceder direitos, né? Por quê? Porque é a coisa pública, tá? É acima. Então você tem a supremacia do interesse público e você tem também a indisponibilidade do interesse público. Então o agente não pode abrir mão do interesse público em hipótese alguma, né? A indisponibilidade do interesse público significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade, internos ao setor público, não encontram a livre disposição a quem quer que seja, por serem impropriáveis. Então, são impropriáveis ou a coisa pública, não pode, né? Professor, o que significa? Vide o artigo 76 da Lei 14.133 de 2021. Tá? O que acontece? Isso aqui lá é a alienação, né? É a alienação, tá leilão ali, mas é alienação. O artigo 76, né? O que acontece? O que tem na lei 14.133? A 14.133 é conhecida como a nova lei de licitações. Aquela lei que veio substituir a antiga, né, histórica lei 8.666, né? Veio substituir a antiga lei de licitações, né? O que diz o artigo 76? O artigo 76 é aquele artigo da alienação. E lá ele fala o seguinte, olha só. A alienação de bens da administração pública, ou seja, tá? Então tá, eu sou secretário, eu sou ministro, sou governador, prefeito, não interessa.
Então, o que eu quero? Eu quero alienar, eu quero vender uma área que pertence, né, ao ente na qual estou lá trabalhando, laborando, né? Ok. O que diz lá, né? Ó, alienação de bens, né? Da administração pública, vírgula, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Parou. Então é o seguinte, tem uma área pública, né? Tem uma área lá do município, por exemplo, tá? E esse o prefeito quer alienar, quer vender essa área. Então, primeira coisa, ele tem que estar devidamente justificado para o interesse da coletividade. De novo, fica subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Então, o que acontece? Ele pode alienar, ele pode dispor desse patrimônio público? Pode dispor, mas ele tem que justificar, tá? Primeiro. Segunda condição aqui, olha a manifestação desse princípio, né? Será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas, né? Então, o que ele fala? Será precedida de avaliação. Então, para você vender aquela área, ele tem que ser precedida de avaliação e as seguintes normas. Inciso número 1, ele fala autorização legislativa. Professor, por que autorização legislativa? Você tem que entender a administração pública. Nós temos o poder executivo, né, que é o quê? Que é o administrador, que é o grande gestor da coisa pública. Nós temos o poder legislativo, que é o quê? Que representa o povo, que ali vai ter a casa de leis. Então, o que acontece? Se o poder executivo, com base no princípio de indisponibilidade do interesse público, ele quer dispor, ele quer alienar uma área do município, que é uma área pública, ele não pode fazer isso, porque não é dele, da coletividade, ele tem que ter autorização. Tem que ter autorização de quem? Tem que ter autorização do povo. E essa autorização do povo reside aonde? A autorização do povo reside no poder legislativo. Então, o artigo 76 da alienação traz isso. Tá? Então, o poder legislativo tem que autorizar o gestor da coisa pública a vender, a alienar essa área. Isso aqui é um claro, né, exemplo aí da indisponibilidade do interesse público. E se for aprovado no legislativo, significa dizer que o povo aprovou, né? Então, a própria administração, ou a coletividade aprovou. Então, não é um ato pessoal, né? É impessoal. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhes incumbe apenas curá-los, o que é também um dever. Ou seja, né? Então o agente público que está ali, ele tem que curar, tem que proteger, tem que cuidar da coisa pública. Ele não pode dispor do patrimônio público. Então esse é um princípio da indisponibilidade, né? E esse princípio da indisponibilidade, né, nós podemos ter duas esferas, né? Temos uma esfera primária e uma esfera secundária. O que é o interesse público primário? São interesses imediatos do cidadão. Então, eu, cidadão, eu tenho direito à saúde. Eu, cidadão, tenho direito à educação. Eu, cidadão, tenho direito à segurança. Eu, cidadão, tenho direito ao lazer. Professor, onde que está escrito que o cidadão tem direito a isso? Então, está escrito na própria Constituição Federal. Então, o gestor, tá? A administração pública não pode dispor de seus direitos. Então, é a supremacia do interesse, é a indisponibilidade do interesse público primário. Tá? Primário. Então, ele não pode indispor, tá? Ele não pode indispor disso aí, né? Então, ele tem que... o cara lá, o secretário de saúde, secretário de educação, não. Eu não vou, né, construir essa escola, não vou, tá? Eu não vou aí, né? Eu não vou constituir essa turma. Não tem nada disso. Se tiver demanda, né? Então, se tiver demanda, se tiver necessidade, ele não pode dispor desse direito da coletividade. É para proteger. E o secundário? Né? O secundário já é mais interno. Interesses imediatos do Estado. De arrecadação, o exemplo que eu dei para vocês. Tá? Então, tem que... do patrimônio, da gestão administrativa. Então, o interesse público, ele pode ser primário e pode ser secundário. Concluindo, tá? Para terminar, o princípio da indisponibilidade. A administração não tem a livre disposição dos bens e interesses públicos, pois atua em nome de terceiros, no caso do povo.
Então ele não pode sair dispondo aí, não pode dispor do patrimônio público, né? Veda o administrador atos de renúncia de bens ou de interesses públicos. Olha aí. Veda o administrador atos de renúncia de bens ou de interesses. Ele não pode fazer isso. Tá? Agora, é claro, né, que tem o princípio da legalidade. O princípio da legalidade significa dizer que é uma lei. E a lei ela passa pela casa do povo. Então o povo aí ela pode estar estabelecendo essas regras, né? Bacana? Fechou. Terceiro princípio, autotutela. Tá? Autotutela, muito importante isso na gestão administrativa. Ou seja, a própria administração pública ela pode, tem capacidade de rever seus próprios atos. Tá? Ela pode rever seus próprios atos. A gente viu isso já na primeira parte, né? Ela vai rever, a autotutela, ela tem a obrigação de rever seus atos, né? Tem o poder, né? É o poder de revisão da administração pública, pode rever, revisão. Possibilidade de reverter atos e restaurar a regularidade, em virtude de erros praticados. Ninguém é perfeito. A administração pública ela é materializada à sua vontade por pessoas, por agentes públicos, né? Por pessoas, por agentes públicos, né? Então ela vai o quê? Ela é materializada pelos agentes públicos, né? À sua vontade. E aí, professor? E aí é o seguinte, cara, né? E aí é o seguinte, a sua vontade, né? Pode acontecer que essas pessoas cometam erros. Normal, né? Claro que tem que evitar, mas aconteceu. E aí? Identificou a formação desse erro, a administração pública, no exercício da sua autotutela, no seu poder de revisão, né? É uma atuação preventiva e repressiva, põe que o quê? Tem a obrigação de consertar, na medida do possível, esse ato, né? Restaurar a regularidade. Não é uma faculdade, é um dever o exercício da autotutela. O dever é consequência da legalidade. Em razão da legalidade, não se admite irregularidade. Pode rever os atos de ofício, dispensa a provocação, né? Olha que coisa interessante, né? Pode rever os atos de ofício. O que é de ofício? De vontade própria, da própria administração. Então, a partir do momento que a administração pública, né, numa relação com particular, por exemplo, identificou uma irregularidade, não interessa se essa irregularidade, essa ilegalidade vai beneficiar ou vai prejudicar o particular, não interessa. Identificou essa situação e tem que exercer a autotutela. O que é isso? Ele pode rever os atos para corrigir essa situação. Professor, o que é provocada? É quando ele está inerte, está parado, a administração pública está de boa, um particular, um terceiro, provoca. Olha, ato tal está errado. Solicito a correção. Pronto. Foi o quê? Provocado. Pode ser provocado? Pode ser provocado, mas dispensa, ser de ofício. Né? E claro que é uma ação preventiva e repressiva esse exercício. Essa autotutela tem dois aspectos. Isso aqui que cai em prova, e cai bastante, não cai pouco não. Né? Temos aí questão de legalidade. O que acontece? A autotutela, a partir do momento, tá? A partir do momento que há a legalidade, tá? Ó, a ilegalidade, ó, é a revisão de ofício de atos ilegais, tá? De ofício, né? Então o que acontece aqui? O ato vai ser anulado. Aí, ó. O ato vai ser anulado. Né? Legalidade. Agora, o mérito, o ato é legal, tá? Só que não é mais conveniente, não é mais oportuno a manutenção. Então o que acontece? Ou na manutenção ou desfazimento. Então pode acontecer o quê? Ó, a revogação. Ó, a revogação. Para completar, ó, anulado, ele é ilegal. Se ele é ilegal, os seus efeitos serão o quê? Ó, ex tunc. Ó, tunc. Bate na T de testa. Testa, cabeça para trás. Ou seja, vai retroagir os seus efeitos. Na revogação, ele é legal. Só de hoje em diante não é mais conveniente para a administração pública, não é mais interessante. Então vai ser efeito ex nunc. Olha, ex nunc. Assim que você fixa o conteúdo, cara, ó, compreendendo, né? Aí. É a revisão de ofício da própria administração, da conveniência e da oportunidade, tá?
da manutenção do desvassacimento do ato. E aí, nós temos uma súmula importantíssima, que é 346 do Supremo Tribunal Federal. A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Ó. Quando ele fala nulidade, significa que o ato ele é ilegal. Significa dizer que está contrariando alguma norma, né? Alguma norma. E por que não pode contrariar a norma? Porque nós temos o princípio da legalidade. A administração pública só pode agir nos limites da lei. Então, o princípio da legalidade é uma grande proteção para você particular, para o povo, para todo mundo, né? Por quê? Porque, olha só, então ele define a área de atuação da lei, né? Do Estado. Se ele está extrapolando essa área de atuação, cara, ele vai causar uma relação de desequilíbrio. Tá? Imagina os reis, né? Quando a vontade do rei era ilimitada, então, quando tinha vontade do rei aí lá na época da monarquia, principalmente na Europa, acontecia vários excessos, vários abusos. Por quê? Porque não tinha limites. Não tinha limites. Então, é a legalidade para proteger. E o último assunto da autotutela, muito importante. Eu, pessoalmente, não consigo enxergar aluno competitivo se ele não sabe da existência da súmula 473. Esse aqui é um dos assuntos fundamentais, né? Aqui o Supremo Tribunal Federal legalizou, normatizou que a situação da autotutela. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios. Né? Legalidade, que os tornaram ilegais, fora da lei, porque deles não se originam direitos. E esse porquê deles não originam direitos que caracterizou a anulação com os efeitos, eis que testa, volta, né? Ou revogá-los. Não é mais conveniente a manutenção desse ato. Por quê, professor? Por exemplo, lá um boteco lá, eu gosto muito de boteca, minha barriguinha aí não esconde, né? Gosta da cervejinha? Gosta da cervejinha, não tem vergonha de falar não, né? E aí, o cara lá na calçada, lá o boteco lá pediu uma permissão lá, né, para uma autorização para a prefeitura. E tá colocando lá as mesas lá na calçada de boa, né? Aí acontece que passou a ter um fluxo muito grande de pessoas e as cadeiras lá, as mesas estão atrapalhando o fluxo. Aí a prefeitura fala, não, eu vou revogar. Revogar, não tem direito daqui para frente, né? Ele é legal? Legal, continua sendo, continua, mas não há mais o quê? Motivo. Não há mais conveniência, não há mais oportunidade para a manutenção daquele ato, né? Respeitados os direitos adquiridos. É o quê? Pela segurança jurídica, nos direitos adquiridos, E ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Ou seja, aí não está afastando aí, né? Isso aqui é administrativo, não é judicial. Ah, eu não concordo, professor, com a ilegalidade alegada nos autos, né? Eu não concordo com essa ilegalidade. Problema seu, meu filho, se você não concorda com essa ilegalidade, né? Eu não concordo com essa ilegalidade. E aí, você não concorda com essa ilegalidade? Então você pode recorrer ao Poder Judiciário, porque essa é a função típica do Poder Judiciário. Bacana, né? Pela regra, falamos o quê? Supremacia do interesse público. Pô, top, 10, não tem como você errar. Você tem que fixar o juízo de valor. Segundo, indisponibilidade do interesse público. Claro, se é Supremo, não pode qualquer um dispor do interesse, né? Vimos o que é autotutela de revisão. E agora? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6,
na turma 6, tá? Na turma 6 de Fiscal de Tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10. 10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.